O ano é 1934 e começava o trabalho de uma associação que chegaria ao longo dos anos e depois de muito trabalho, em uma das mais importantes do mundo, a maior na pecuária. Estou falando da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Tem sede em Uberaba, gigante do agronegócio mineiro. E é sobre a ABCZ que o AgroB destaca neste programa. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando ao vivo para você que está acompanhando nesta tarde muito legal, nessa tarde do dia 9 de março, nessa quarta-feira. Se você está acompanhando uma reprise, bom dia, boa noite para você também. Você que está acompanhando no Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia, coloca aí 527, o canal Claro HD. Você que está acompanhando na região metropolitana de Belo Horizonte, BH, Contagem, Betim, Sabará, Nova Lima, todo mundo acompanhando o canal Viver Brasil pelo 527, claro, HD também. E você que está acompanhando no Vale do Aço, Ipatinga, turma ligada também na região leste de Minas, Governador Valadares. Eita, que o nosso canal está no ar aqui com o AgroB, o nosso jeito diferente de falar de agronegócio. E hoje, recebendo com muito prazer a ABCZ, o João Gilberto Bento, gerente comercial da Associação Brasileira, essa associação importante, muito importante para a pecuária mineira, para a pecuária brasileira, e a gente vai poder discutir muitos assuntos importantes da pecuária principalmente. João, muito obrigado, ótima tarde para o senhor e muito bom ter o senhor aqui participando com a gente. Prazer é nosso aqui, nós é que agradecemos a oportunidade, Fabiano, falar contigo, com o teu público, é sempre bom falar um pouco da história da ABCZ, o que a gente faz aqui na instituição, então é sempre uma oportunidade, a gente sempre aproveita as oportunidades que nós temos para estar batendo um papo sobre a ABCZ, a pecuária, enfim, que envolve o nosso negócio. Muito legal. Para a gente começar, João, conte para a gente um pouco aqui, a gente sempre fala aqui que no AgroB, a gente fala para profissionais do agronegócio, a gente fala para o grande público também, que de repente está conhecendo hoje, está ouvindo o termo ABCZ, né, a sigla da associação hoje. Como é que ela nasce, a ABCZ, nesse ano de 1934? O que acontecia naquele ano para esse surgimento importante e de lá para cá, quais foram as transformações? Bom, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, ela, de fato, ela nasce como uma instituição formal em 1934. Ali é criado, naquele ano, a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. As pessoas que conhecem o símbolo da ABCZ é um triângulozinho, assim, ele fica meio ao contrário, né? Com um Mzinho, parece uma cabeça, assim, exatamente Triângulo Mineiro. Ali se cria a Associação dos Criadores, a Associação dos Produtores do Triângulo Mineiro. Na verdade, para nós, nós fizemos essa revisão há cerca de 2 anos. A ABCZ, de fato, ela começa lá em 1919, onde se faz o primeiro registro genealógico das raças zebuínas. A ABCZ ela tem como missão o registro genealógico das raças zebuínas do Brasil, o melhoramento das raças zebuínas e a promoção das raças zebuínas. O zebu, para quem não conhece mais profundamente, ele é uma espécie. Então, você tem o bós índicos, que é o zebu, são os animais da Índia, do norte da África, que tem aquele cupim, né, que a gente chama de giba, tem a barbela, e você tem o bós taurus, que é outra espécie, que são os animais da Europa, o gado europeu. Né? Então, você vê que o gado europeu, ele não tem a barbela, ele não tem o cupim, então ele é uma espécie, são espécies diferentes, são bovinos, inclusive cruzam entre si, né? O cruzamento é fértil, mas são espécies diferentes de bovinos.
E as raças da espécie zebuína que são o Nelore, o Gir, o Buzerá, né, o do Brasil, o Tabapuã, as variedades Nelore Mocho. Né? Então, assim, são 9 raças que compõem a espécie zebuína que está presente no Brasil. Obviamente, na Índia você tem uma quantidade muito maior, mas as raças que vieram da Índia, principalmente foram o Gir, o Nelore e o Buzerá. Essas raças vieram de uma saga de grandes aventureiros lá no final do século XIX, início do século XX, 1890, início de 1900, onde eles perceberam o potencial que esses animais tinham. Esses animais estavam na Europa em jardim zoológico, para vocês terem uma ideia. E aí perceberam que esses animais eram muito adaptados ao clima tropical e resolveram buscá-los na Índia. Eles não são naturais do Brasil. E aí eram aquelas viagens de um ano e meio para chegar na Índia, né, atravessando praticamente o planeta todo. Aí comprava esses animais, colocava em navios, trazia para o Brasil. E os pioneiros dessa saga eram produtores que estavam aqui na região do Triângulo Mineiro, mais exatamente Uberaba. Por isso que Uberaba tem toda essa tradição. Né? Uhum. Era uma viagem de mais de um ano, né? Em busca desses animais. E aí esses animais chegaram e ficaram com vários produtores, né? Cada produtor tinha lá seu lotezinho de animais zebuínos. O que aconteceu é que, se você não começasse a registrar, fazer o pedigree desses animais, eles poderiam ir se perdendo. Cada produtor lá tinha sua cartenetinha, seu controlezinho. O animal tal, eles davam um nome para os animais, o animal X cruzou com o animal Y, com a fêmea Y e tal. Então, eles faziam o controle. Lá em 1919, eles criam o que a gente chama de Herdbook Zebu, o livro de registro genealógico das raças zebuínas. Era um livro que foi organizado por um grupo de produtores aqui. Não, vamos organizar isso, vamos colocar tudo no livro. Anualmente a gente atualiza esse livro. Então, aqui tem os animais do produtor X, do produtor Y, e a gente organiza tudo nesse livro. E esse livro ficava cada 2, 3 anos na mão de um desses produtores. Ele ia rodando, né? Cada produtor era o fiel depositário desse material, desse livro. Lá em 1934, quando é fundada a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, esse livro vai ficar na Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Bom, nós temos agora uma entidade aqui no Triângulo Mineiro, né? Foi uma iniciativa até bastante pioneira. Naquela época não existia ainda as federações da agricultura, os sindicatos rurais. Então, foi uma iniciativa desses mesmos produtores aqui. Eram pessoas de muita visão, né? Eles já tinham a visão do associativismo, da organização de classe. Então, esse livro de registro do Zebu ficou sob a tutela dessa organização. Então, ali já tinha um escritório onde o produtor nascia aquele animal, ele ia lá, registrava o nascimento daquele animal, e ali tinha o pedigree. Por quê? Porque para você fazer o melhoramento genético, você precisa fazer o cruzamento entre animais com características desejáveis. E esses dados acabam sendo importantes, né? Esses dados acabam sendo importantes. Para você fazer esse cruzamento, você tem que exatamente ter o controle do pedigree. Você tem que ter o controle de quem é o pai, quem é o avô. A gente costuma dizer que os touros registrados na BCZ têm mais informação do que a maioria das pessoas. Aqui você sabe quem é o avô, o bisavô, o tataravô, tataravô. Você conhece 7, 8 gerações de um touro, por exemplo, né? Tanto a geração que a gente chama alta como a baixa, que é o pai e a mãe, né? E aí, já em 64 é criada a BCZ. A BCZ acontecendo. E toda essa história, até aproveitando, eu ia falar disso mais para frente, mas não tem como, né? Falando tanto de história aqui no início do programa, né? Tem um museu que pode ser visitado tanto presencialmente em Uberaba, quanto virtualmente para qualquer pessoa do mundo, né? Isso, nós inclusive estamos fazendo toda uma remodelação do Museu do Zebu, no site da BCZ, lá no abcz.org.br. Você entra, você encontra lá o ícone Museu do Zebu. Mas, assim, inclusive está sendo feita uma remodelação para ter uma visita mais completa. Toda essa documentação está lá, inclusive esse livro de registro, né, onde esse primeiro livro ele está no museu, ele está exposto lá no museu.
Nós estamos agora num projeto grande de ampliação, porque a história do zebu no Brasil é praticamente a história da pecuária brasileira, né? Porque hoje, praticamente 85% do rebanho brasileiro é formado com sangue de raças zebuínas. Para você ter uma ideia, o quanto o zebu se adaptou no Brasil, daqueles bostauros, que são os animais vindos da Europa, né, importado, trazido nas navegações dos portugueses, desde as primeiras viagens lá no século XV, são animais da região ibérica, que é o caracu, o franqueiro, aqueles animais que a gente conheceu aqui, foram importados quase 1 milhão de animais. E o zebu foram importados só 7 mil animais. E hoje, praticamente, quase 90% do rebanho brasileiro é formado por sangue zebuíno. O quanto o zebu se adaptou. Por quê? Porque lá na Índia ele é criado em região desértica. O Nelore é criado no deserto de Ongole, o Guzerá no deserto de Gujarat, lá no norte da Índia. Então, quando eles chegaram no Brasil e encontraram essa exuberância, né, de natureza, com chuva, com clima propício, foi mamão com açúcar, né? Eles se desenvolveram e se multiplicaram rapidamente. Hoje nós temos o maior rebanho comercial do planeta, em torno de 200 milhões de cabeças de bovinos, sendo que sua grande maioria é formado com sangue zebuíno. O zebu hoje é o principal provedor de carne no Brasil, carne bovina, e também o leite. Hoje você não produz leite sem o sangue zebuíno, que é a base da produção de leite no Brasil, é o giro-holando, que é o cruzamento do giro com o holandês. Então, essa proteína que a gente tem todo dia, o bife nosso de cada dia, e aquele café com leite que nós temos todos os dias, nós devemos muito ao zebu. Que interessante, que história. E, de certa forma, eu tive a oportunidade, há alguns anos, de estar na Expo Zebu, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Conheci um pouquinho da história, né, da associação. E uma coisa que eu acho interessante é que não dá mesmo para a gente avançar na vida sem conhecer o que foi feito no passado, né? E vocês fazem muito isso, né? Registro a cada dia, a cada momento. E a associação, hoje, tem quantos associados no geral? E como é que funciona essa relação dos associados com as criações? Como é que vocês fazem um trabalho para registrar isso tudo e ter dados? Porque, sobretudo, é um trabalho matemático, né? Sim, é um trabalho complexo, né? A ABCZ hoje são mais de 24 mil associados no Brasil. Nós estamos presentes em todos os estados da federação, todos os estados do Brasil têm escritórios da ABCZ. Estava dizendo aí de Belo Horizonte, nós temos um escritório em Belo Horizonte, aí no Parque da Gameleira. Nós temos uma equipe de aproximadamente 120, 130 técnicos de campo, todos são formados na área das ciências agrárias, ou agrônomos, ou tecnista, ou médico veterinário, porque o registro genealógico dos animais é feito presencialmente. Então, o produtor, o criador comunica qual é o touro que está cobrindo aquele rebanho X, né? Então, quando o bezerro nasce, até os 7 meses, até o 7º, 8º mês, que o bezerro está ali mamando na mãe, na vaca, na matriz, o técnico vai lá e confere a maternidade daquele quem é a mãe. E como já tem a comunicação de quem é o pai, você lhe garante o pedigree dele. O pai é esse, a mãe é esse. Aí você vai lá no histórico, você já sabe quem é o pai do pai e a mãe, a avó. Aí você já sabe quem é a bisavó. Então, aí vai fazendo toda uma rede de controle para você saber qual é o pedigree desse animal. Se passar de 7 meses, onde a vaca já desmama o bezerro, é necessário fazer um exame de DNA. E aí, com 20 meses, você faz uma nova visita e checa novamente aquele mesmo animal que tem o registro de nascimento para você dar a ele o registro definitivo. Porque aquele animal não pode ter defeito. Porque se ele tiver algum defeito congênito, ele pode passar para as suas gerações. Então, você vê que é um trabalho complexo. A BCZ faz por ano em torno de 700 a 800 mil registros genealógicos. Então, é uma espécie de um cartório, sim, de registro de animais, de raças zebuínas, né? Mas também tem vários programas, tem o programa de melhoramento genético das raças zebuínas, do nosso PMGZ, né, que é um programa fantástico, que desenvolve muita coisa, tem os projetos sociais que a gente desenvolve, enfim, aí tem um espectro muito amplo de trabalho que a entidade realiza. Perfeito. Muito bacana. João, tem uma cafeteria aí próxima aí da sede, em Uberaba? Se eu tivesse Uberaba, a gente ia terminar esse papo aqui lá na cafeteria, tomando um café, porque... Mas aqui a gente...
Aqui a gente tem um cafezinho muito bom, tem sim. Cafezinho. Quando você vier por aqui, com certeza a gente vai alongar essa conversa, esse bate-papo. Pois é, e o churrasco com certeza é bom, né? Ah, sim. Sim. A base da produção de carne no Brasil é a carne de zebu, né? O que eu estava dizendo, o nosso bife de cada dia, né? A base nutricional do brasileiro é considerada uma das mais completas do mundo, né? Que é o arroz, Doutor feijão, João, salada e bife. é perfeito isso. Eu vou ter que ir para o intervalo, mas a gente volta. Eu só queria lembrar todo mundo que está acompanhando o AgroB em Uberaba, seja muito bem-vindo. Estamos ouvindo hoje a ABCZ, estamos ouvindo o estado inteiro. Canal Viver Brasil, feito de Minas para Minas e para o Brasil. A gente volta já já com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.